Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte o botão de inscrever-se agora e deixe um comentário contando qual sinal mais chamou sua atenção neste vídeo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar, trazendo conteúdo que transforma vidas. Existe uma verdade espiritual profunda que muitas pessoas desconhecem completamente, e essa ignorância pode custar muito caro em suas vidas. Quando alguém toca, prejudica ou tenta destruir um escolhido de Deus, está mexendo com algo muito maior do que imagina. Não é apenas uma pessoa comum que está sendo atacada, mas alguém sob a proteção divina especial. Alguém que carrega uma unção e um propósito específico no reino celestial. Os escolhidos de Deus não são pessoas perfeitas, mas são vasos separados para a honra, instrumentos nas mãos do Altíssimo para cumprir seus propósitos na terra. Eles podem parecer vulneráveis aos olhos humanos, podem até mesmo estar passando por dificuldades temporárias, mas carregam dentro de uma marca divina que os distingue do restante da humanidade. Esta marca não é visível aos olhos naturais, mas é perfeitamente percebida no reino espiritual. Quando você entende verdadeiramente quem são os escolhidos e como Deus os protege, você desenvolve um temor reverente que o impede de tocar naquilo que pertence ao Senhor. Este não é um medo paralisante, mas uma sabedoria espiritual que reconhece a seriedade de mexer com aqueles que Deus separou para si mesmo. O primeiro sinal que Deus revela quando alguém é seu escolhido é a proteção sobrenatural que sempre o cerca. Esta proteção não significa que eles não enfrentarão desafios ou tribulações, pois sabemos que no mundo teremos aflições. Entretanto, há uma diferença notável na forma como os obstáculos se comportam na vida de um escolhido. As portas que se fecham para outros se abrem milagrosamente para eles. Os problemas que deveriam destruí-los se transformam em trampolins para níveis maiores de glória. Você pode observar isso na vida de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e injustamente preso. Qualquer pessoa comum teria sido completamente destruída por tamanha sequência de injustiças. Mas José era um escolhido. A proteção divina o acompanhou em cada circunstância, transformando cada aparente derrota em preparação para uma vitória ainda maior. Até mesmo na prisão, José prosperou e ganhou favor diante dos guardas. Esta proteção sobrenatural se manifesta de formas que muitas vezes passam despercebidas para quem não tem olhos espirituais. Acidentes que deveriam acontecer simplesmente não acontecem. Doenças que atacam toda uma família poupam misteriosamente o escolhido. Situações financeiras que deveriam levá-lo à ruína se resolvem de maneira inexplicável. Esta não é sorte nem coincidência. É a mão poderosa de Deus, protegendo aqueles que Ele separou para seus propósitos. O segundo sinal é a unção especial que repousa sobre suas vidas. Esta unção não é algo que eles buscaram ou mereceram por seus próprios esforços, mas uma graça especial derramada sobre eles pelo próprio Deus. É como um óleo sagrado que os separa e os capacita para cumprir a missão divina em suas vidas. Esta unção é perceptível não apenas para eles mesmos, mas para todos aqueles que têm sensibilidade espiritual. Quando um escolhido entra em um ambiente, algo muda na atmosfera espiritual daquele lugar. Pessoas que estavam inquietas encontram paz. Situações que pareciam impossíveis começam a se resolver. Orações que não eram respondidas há anos, de repente, encontram resposta. Isso acontece porque a unção que repousa sobre o escolhido tem o poder de quebrar jugos e libertar cativos. David experimentou isso quando ainda era apenas um jovem pastor de ovelhas. A unção do Senhor veio sobre ele de tal forma que, mesmo sendo o menor entre seus irmãos, foi escolhido para ser rei de Israel.
Esta unção o capacitou a vencer Golias, a compor salmos que tocam corações até hoje e a estabelecer um reino que seria uma sombra do reino eterno de Cristo. A unção sobre os escolhidos também se manifesta através de dons espirituais específicos. Alguns recebem dons de cura, outros de profecia, outros de liderança ou de ensino. Estes dons não são dados para a exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e para o cumprimento da obra de Deus na terra. Quando alguém tenta prejudicar um escolhido, está tentando interferir no plano divino e impedir que estes dons sejam usados para a glória de Deus. O terceiro sinal que identifica um escolhido de Deus é o favor divino que se manifesta de maneiras sobrenaturais em sua vida. Este favor não é conquistado através de manipulação ou bajulação, mas é uma benevolência especial que Deus derrama sobre aqueles que Ele separou para si mesmo. É um favor que abre portas que estavam fechadas, cria oportunidades onde não existiam e estabelece relacionamentos estratégicos que impulsionam o cumprimento do propósito divino. Neemias experimentou este favor quando teve o coração tocado para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele era apenas um copeiro do rei, mas o favor de Deus estava sobre sua vida de tal forma que conseguiu não apenas a permissão do rei para ir a Jerusalém, mas também os recursos necessários para executar o projeto. Pessoas que nunca o haviam visto começaram a apoiá-lo. Materiais foram providenciados milagrosamente e o trabalho, que deveria levar anos, foi concluído em apenas 52 dias. Este favor divino também se manifesta na forma como as pessoas reagem à presença do escolhido. Indivíduos que normalmente são hostis ao Evangelho se tornam receptivos quando um escolhido se aproxima. Corações endurecidos começam a amolecer. Mentes fechadas se abrem para a verdade e espíritos rebeldes encontram descanso. Isso não acontece porque o escolhido é especialmente carismático ou persuasivo, mas porque o favor de Deus sobre sua vida quebra resistências e prepara o terreno para que as sementes da palavra encontrem solo fértil. O quarto sinal é a disciplina divina que se manifesta quando alguém toca em um escolhido de Deus. Esta disciplina não é vingança nem retaliação, mas a justiça divina se manifestando para proteger aqueles que Deus separou para seus propósitos. É importante entender que Deus não tolera que seus ungidos sejam tocados, e Ele mesmo se encarrega de tratar com aqueles que ousam fazer mal aos seus escolhidos. A Bíblia está repleta de exemplos desta disciplina divina. Quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, a lepra veio sobre Miriam imediatamente. Quando Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra a liderança de Moisés, a terra se abriu e os engoliu vivos. Quando Ananias e Safira mentiram para Pedro sobre a oferta, ambos caíram mortos instantaneamente. Estes não foram atos de crueldade divina, mas manifestações da santidade de Deus protegendo seus ungidos. A disciplina divina pode se manifestar de diferentes formas na vida daqueles que tocam nos escolhidos. Pode ser através de doenças inexplicáveis, problemas financeiros súbitos, relacionamentos que se desfazem, oportunidades que desaparecem ou uma inquietação espiritual que não encontra descanso. O objetivo desta disciplina não é destruir, mas levar ao arrependimento e à restauração. Deus é longânimo e misericordioso, mas também é justo e não permitirá que seus ungidos sejam tocados impunemente. O quinto sinal que identifica um escolhido é a capacidade sobrenatural de perdoar e abençoar mesmo aqueles que os prejudicaram. Esta não é uma capacidade natural do ser humano, pois nossa tendência é revidar quando somos atacados. Entretanto, os escolhidos de Deus carregam dentro de si o DNA do reino celestial, que opera através do amor incondicional e do perdão sem limites.
José demonstrou isso de forma extraordinária quando seus irmãos, que o haviam vendido como escravo, apareceram diante dele no Egito pedindo ajuda durante a fome. Em vez de usar sua posição de poder para se vingar, José os perdoou e os abençoou, reconhecendo que Deus havia usado até mesmo a maldade deles para cumprir seus propósitos. Ele disse aos irmãos que o que eles intentaram para o mal, Deus o tornou em bem para conservar muita gente com vida. Esta capacidade de perdoar não significa que os escolhidos são fracos ou ingênuos. Pelo contrário, eles entendem que a vingança pertence ao Senhor e que sua responsabilidade é abençoar mesmo quando são amaldiçoados. Eles sabem que carregar amargura e ressentimento apenas prejudicaria o cumprimento do propósito divino em suas vidas. Por isso, escolhem perdoar não apenas pelos outros, mas principalmente por eles mesmos. Quando você vê alguém que consegue perdoar ofensas profundas, abençoar aqueles que o amaldiçoaram e orar pelos que o perseguem, você está diante de um sinal claro de que essa pessoa carrega a marca dos escolhidos de Deus. Esta capacidade sobrenatural de perdoar é um reflexo do coração do Pai Celestial, que enviou seu próprio Filho para morrer pelos pecadores, enquanto ainda eram seus inimigos. O sexto sinal é a perseguição que inevitavelmente surge na vida dos escolhidos. Esta pode parecer uma contradição, pois se eles são protegidos por Deus, por que enfrentam perseguição? A resposta está no fato de que sua própria existência é uma ameaça ao reino das trevas. Quando alguém carrega a luz genuína de Cristo, essa luz automaticamente expõe as trevas ao redor, e as trevas não suportam a luz. Jesus mesmo nos alertou que no mundo teríamos aflições e que seríamos odiados por causa do seu nome. Os apóstolos experimentaram isso intensamente. Pedro foi preso, Paulo foi apedrejado, João foi exilado, Estevão foi morto a pedradas. Todos eles enfrentaram perseguição, não apesar de serem escolhidos, mas exatamente porque eram escolhidos. A perseguição na vida dos escolhidos geralmente segue um padrão específico. Primeiro, vem a oposição sutil, através de críticas, boatos e tentativas de desacreditar seu caráter. Depois, a oposição se torna mais aberta e agressiva, com ataques diretos ao seu trabalho, ministério ou fonte de sustento. Finalmente, pode haver tentativas de destruição física, emocional ou espiritual. Entretanto, é importante entender que esta perseguição não é um sinal de maldição, mas de bênção. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição é uma confirmação de que você está no caminho certo e de que seu impacto está sendo sentido no reino espiritual. O sétimo e último sinal que Deus revela sobre seus escolhidos é o fruto supernatural que suas vidas produzem. Este fruto não é apenas o resultado de esforço humano ou talento natural, mas é a manifestação da vida de Cristo sendo expressa através deles. É um fruto que permanece, que transforma vidas e que continua se multiplicando mesmo depois que eles partem desta terra. Este fruto se manifesta de várias formas. Pode ser através de vidas transformadas pelo ministério do escolhido, de projetos que impactam comunidades inteiras, de livros que abençoam gerações, de músicas que levam pessoas à presença de Deus, ou simplesmente através do exemplo de uma vida vivida em integridade e fé. O que caracteriza este fruto é sua qualidade sobrenatural e sua capacidade de persistir através do tempo. Paulo, por exemplo, estabeleceu igrejas por todo o Império Romano, escreveu cartas que se tornaram parte do Novo Testamento e discipulou homens que continuaram seu ministério depois de sua morte. O fruto de sua vida continua impactando o mundo,
mais de 2000 anos depois. Isso é característico dos escolhidos de Deus. Seu impacto transcende sua própria existência terrena. Quando você observa alguém cuja vida está produzindo fruto sobrenatural, fruto que permanece e se multiplica, você está vendo um dos sinais mais claros de que essa pessoa é escolhida por Deus. Este fruto não é produzido através de métodos humanos ou estratégias de marketing, mas é o resultado da vida de Cristo fluindo através de um vaso rendido e disponível. É crucial entender que mexer com o escolhido de Deus não é apenas perigoso para quem o faz, mas também interfere no plano divino para a humanidade. Cada escolhido tem um papel específico no propósito eterno de Deus. E quando alguém tenta impedir ou prejudicar esse propósito, está se colocando em oposição direta ao próprio Deus. A história está repleta de exemplos de pessoas e nações que sofreram consequências graves por tocar nos escolhidos de Deus. O faraó do Egito e todo o seu exército foram destruídos no Mar Vermelho depois de perseguir o povo escolhido de Deus. Nabucodonosor perdeu sua sanidade mental por se exaltar contra o Deus de Daniel. Herodes foi comido por vermes depois de perseguir a igreja primitiva. Estas não são histórias para nos assustar, mas para nos ensinar sobre a seriedade de reconhecer e respeitar aqueles que Deus separou para si mesmo. Quando aprendemos a identificar os escolhidos de Deus e a honrá-los, nos alinhamos com o propósito divino e nos colocamos em posição de receber bênçãos. Por outro lado, quando apoiamos, protegemos e abençoamos os escolhidos de Deus, participamos do seu galardão. A viúva de Sarepta foi abençoada por sustentar o profeta Elias durante a fome. A sunamita foi recompensada com um filho por honrar Eliseu. Aqueles que recebem um profeta em nome de profeta recebem galardão de profeta. É importante também compreender que ser escolhido por Deus não é motivo para orgulho ou arrogância. Os verdadeiros escolhidos reconhecem que sua posição é resultado da graça divina, não de mérito próprio. Eles usam sua unção e autoridade para servir, não para se exaltar. Eles entendem que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Os escolhidos autênticos também demonstram humildade genuína e dependência contínua de Deus. Eles sabem que sem Jesus nada podem fazer e que toda sua força vem da graça divina. Eles não usam sua posição para manipular ou controlar outros, mas para abençoar e edificar o reino de Deus. Se você reconhece alguns destes sinais em sua própria vida, não se exalte, mas curve-se em adoração diante daquele que o escolheu. Use sua unção para abençoar outros, sua proteção para proteger os vulneráveis, seu favor para abrir portas para aqueles que precisam de oportunidades. Lembre-se de que você foi escolhido não para ser servido, mas para servir. Se você reconhece estes sinais na vida de outra pessoa, honre-a, abençoe-a e apoie-a no cumprimento de seu chamado. Não toque naquilo que Deus separou para si mesmo. Em vez disso, seja um instrumento de bênção na vida dos escolhidos, sabendo que, ao fazê-lo, você está participando do propósito eterno de Deus. Nunca se esqueça de que mexer com um escolhido de Deus é mexer com a menina dos olhos do Altíssimo. É tocar naquilo que ele considera mais precioso e sagrado. As consequências de tal ato podem ser severas e duradouras, não apenas nesta vida, mas na eternidade. Que o Senhor nos dê sabedoria para reconhecer seus escolhidos, graça para honrá-los e entendimento para apoiá-los no cumprimento de seus chamados. Que possamos ser parte da solução, não do problema, no plano divino para a humanidade. E se formos nós, os escolhidos, que carreguemos esta responsabilidade com humildade, integridade e total dependência daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.